A paz do Senhor, meus amados irmãos, aqui é o irmão Gilson do canal Comunidade dos Discípulos. Louvado seja Deus. E nesta manhã nós vamos tratar, meu querido irmão, minha querida irmã, da oração. Aleluia. E eu quero aqui, louvado seja Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, já quero aqui a gente ir para o Evangelho de Lucas, no capítulo 11, aleluia, onde Jesus ele vai ali a pedido de um de seus discípulos, né, que ele diz para Jesus, ensina-nos a orar como João me ensinou aos seus discípulos, né? Então é isso que hoje nós vamos abordar. Mas antes vamos orar. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, pedimos a Tua ajuda nessa manhã, o Teu auxílio, ó Pai, ao assunto a qual iremos tratar, o poder da oração. Senhor, fala, usa a nossa vida, apesar de nós. Meu Senhor, alcança pessoas que estão em casa, que estão nos hospitais enfermos, que estão nas ruas, Senhor. Que a minha voz, meu Pai, esteja, meu Senhor, imbuída da Tua autoridade. Aonde houver uma pessoa enferma, ela venha ser curada quando nós assim estivermos pregando ou orando, Senhor, para a glória do Teu nome. Perdoa nossos pecados e fala conosco em nome de Jesus. Bom, para quem não conhece, eu sou o irmão Gilson do canal Comunidade dos Discípulos, ou Diácono Gilson. Amém? Glória a Deus. Vamos para o que interessa aqui em nome de Jesus, aonde estar aqui, Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 11, onde Jesus vai falar, vai ensinar os seus discípulos a oração do Pai Nosso, amém? Diz assim, né? E aconteceu que, estando ele a orar, num certo lugar, acabou-lhe, ele disse a um dos seus discípulos, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou a seus discípulos. E ele lhe disse, quando orardes, dizei, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dar-nos cada dia o pão cotidiano e perdoe os nossos pecados, pois também nós perdoamos qualquer que nos deve, e não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal. Louvado seja Deus. Amém, meus queridos. Então, vamos ficar até aqui nesse versículo 4, né? Mas se a gente começar ali, Deus vai falar outras coisas aqui em relação a oração do Pai Nosso, né? Ele vai falar de perdoar pecados, mas até aqui no verso 1 até o verso 4. Louvado seja Deus. Veja, meu querido, a importância, né, de orar. Então, Jesus aqui ensinando os seus discípulos a orar. Por que nós devemos orar, irmão? Porque a oração, ela nos liga a Deus. Quando nós estamos orando, nós estamos nos reportando a Deus, né? Nós devemos orar colocando diante de Deus toda a nossa ansiedade, toda a nossa aflição, todo o nosso medo, né? Nós devemos orar pedindo a Deus por nós, para que nos liberte, para que nos transforme, para que nos renove, para que nos faça pessoas melhores, para que transforme nossa mente, o nosso ser, o nosso caráter. Mas também devemos orar pedindo o renovo espiritual da nossa vida, né? Para que a gente cresça na graça, no conhecimento do Senhor. Também devemos orar pela nossa família, interceder por aqueles que ainda precisam receber Jesus no coração. Também devemos orar, aleluia, pelas pessoas, né, que ainda não têm Jesus, sermos intercessores, orando
pelas outras pessoas, para que Deus aquebrante o coração delas e elas possam então ouvir a voz de Deus. Devemos orar também por aqueles que nos odeiam, que nos perseguem. E como é essa oração? Nós devemos pedir que Deus perdoe os pecados dela, para que Deus transforme ela, para que Deus mude o coração dela e que Deus tire o mal do coração dessa pessoa. Nós devemos pedir misericórdia sobre essas vidas, meu querido, que agem de forma ignorante, né? E às vezes não sabe que nem o que está fazendo. Nós devemos orar pedindo que Deus as transforme. Nós devemos orar também por aqueles que estão numa vida difícil, né? Passando necessidade. Nós também devemos orar por aqueles que estão enfermos em casa, nos leitos dos hospitais. Devemos orar por aqueles que estão encarcerados, presos porque cometeram crimes. Nós devemos orar pela nossa liderança espiritual, né? Pelo pastor, pelas demais lideranças da igreja, pelos irmãos. Nós devemos orar pela nossa liderança do país, né? Que é o presidente da república, o vice-presidente, enfim, os políticos, né? Nós devemos também orar para que Deus abençoe a nossa nação, guarde a nossa nação de todo mal. Nós também devemos orar para que Deus liberte a nossa nação dos políticos corruptos, né? Não é só orar por eles, não. Nós devemos orar, Senhor, liberta o nosso povo, a nossa nação dos políticos corruptos, ladrão, enganadores que só querem roubar, querem estar no poder para roubar, para fraudar. Que o Senhor não permita, mas que o Senhor tire esses homens do poder, né? E que eles paguem pelos crimes que cometeram, irmão, porque toda a ação, né? Tudo que você planta, colhe, toda ação tem uma reação. Então nós não devemos fazer aquela oração apenas de orar por eles, né? Passando a mão na cabeça, aceitando, não. Pedindo a Deus também que Deus tire eles da posição que eles estão, né? Como políticos, já que estão ali cometendo crime. E nós devemos, irmãos, também orar, porque a oração, porque por todos, pelas demais nações, por Israel, né, orar pelos países vizinhos, né, pelos nossos irmãos. A gente vê aí a Venezuela passando esse momento difícil. Quantos familiares estão ali em luto pela perda do seu pai, a mãe, filho, amigos, né? E outras nações aí, orar pelos nossos irmãos em Cristo, a igreja perseguida em outras nações. Devemos orar para que o evangelho possa se expandir, alcançar mais países, alcançar mais pessoas. Devemos orar para que o coração das pessoas sejam aquebrantados, né? Para que a mente das pessoas sejam transformada, descauterizada, né? Em nome de Jesus. Devemos orar para que Deus abra o nosso entendimento para a sua palavra. Devemos orar pelas pessoas que ainda não receberam Jesus no seu coração, independente da religião que ela tem, para que o Espírito Santo, meu irmão, ele faça a obra. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Nós somos apenas um canal que Deus nos usa aqui para levar a mensagem, né? Evangelizando, orando, e aí o Espírito Santo vai trabalhando na vida das pessoas e o Espírito Santo vai trabalhando também na nossa vida. Louvado seja Deus. Amém? A oração, ela tem poder, meu irmão. Tem poder para trazer à existência o que não existe através da palavra de Deus, porque há poder na palavra do Senhor. Há poder na palavra de Deus e há poder na oração em nome de Jesus. Por quê? Porque foi dado autoridade ao nome de Jesus no céu, na terra e debaixo da terra. A palavra de Deus diz que foi-lhe dado toda a autoridade. A quem? A Jesus, irmão. Foi dado toda a autoridade a Jesus. Então, quando nós orarmos, nós temos que ter essa certeza, essa convicção, essa fé de que no nome do Senhor há autoridade para repreender o mal que assola muitas das vezes nossa vida, nossa família, nossa casa, que assola nosso vizinho, né? Que leva doença às pessoas, que o nome do Senhor Jesus, ele traz cura, ele traz libertação, ele traz transformação. Nós temos apenas que crer, né? A palavra de Deus diz: se creres, verás a glória de Deus, irmão.
Aleluia. E aí a gente vai aqui para Jeremias. Veja o que diz, meu querido irmão, Jeremias no capítulo, aleluia, no capítulo 29, do verso 12. Veja o que diz. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Ou seja, Deus está mandando o quê? Nós invocarmos a Ele, né? Nós orarmos a Ele, que Ele vai o quê? Ouvir a sua e a minha oração. E Ele diz mais: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, minha busca ela tem que ser sincera para com Deus, né? E aí Ele vai ouvir e Ele vai atender, porque se Ele achar, se Ele sondar o meu e o seu coração e ver que essa busca é verdadeira, é sincera, Ele vai atender. E no verso 14 Ele diz: e sereis achado de vós, diz o Senhor. Oh, glória! Então, quando eu oro, quando eu busco com sinceridade, Ele se deixa achar. Amém? Louvado seja Deus. Veja o que diz também, meu querido irmão e irmã, aqui, aleluia, em Filipenses, no capítulo 4, do verso 6. Ele diz: não estejais inquieto por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graça. Oh, glória! Então nós não temos que nos ficar calado, acomodado, mas devemos orar, né? E levar a Deus toda a nossa petição. Antes seja conhecida diante de Deus o que? As nossas necessidades. Aquilo que eu quero que Ele faça. Deus, Ele sabe, irmão, sabe, mas Ele precisa que eu e você possamos abrir a nossa boca e falar para Ele. E aí Ele vai fazer, né? E aí com oração e súplica e ação de graça, agradecendo, né? Por aquilo que Ele já vai fazer, ou já fez, mediante a nossa oração, a nossa busca por Ele, irmão. Aleluia. A nossa necessidade, entregando a Ele a nossa necessidade. Oh, glória a Deus. Veja o que diz Tessalonicenses, meu querido. Louvado seja o nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Filipenses e Tessalonicenses aqui, meu querido, depois de Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, meu querido, 5,17. Orai sem cessar. A nossa oração, irmão, não é apenas, vou orar agora, não. É orar sem cessar. Você tem que estar orando, irmão. Hora de manhã, hora de tarde, hora de noite, na madrugada. Orar sem cessar. Aleluia. Certa feita, uma viúva, ela foi diante de um juiz para que o juiz resolvesse a causa dela. E aquele juiz diz a palavra de Deus que ele não temia a homens nem a Deus. E aquela mulher estava todo dia batendo na porta dele para que ele resolvesse a causa dela. E diz a palavra de Deus, de tanto ela insistir, ele resolveu a causa daquela mulher. Eu não sei qual a causa que você quer que Deus resolva na sua vida. Não sei se é uma cura, uma libertação, um problema financeiro, uma libertação do pai, da mãe, do filho, uma cura. Não sei se você está intercedendo por alguém, se você está pedindo um milagre, mas se você insistir em o nome do Senhor Jesus, Deus, Ele pode resolver, meu querido. Basta a gente perseverar na oração, no nome de Jesus. E Ele o faz, né? Não para a nossa glória, mas para a glória dEle. Para que o nome dEle seja o quê? Engrandecido. Para as pessoas verem, olha, foi Deus, foi a mão de Deus. Porque nós, irmãos, somos limitados.
O ser humano é limitado, mas para Deus nada é impossível. Então, que a gente possa, irmão, insistir na oração, no nome do Senhor Jesus Cristo, né? E veja o que diz o Salmo, aleluia, o Salmo 145, meu querido irmão. Salmo 145, aleluia. E o verso 18 diz assim: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Oh, glória a Deus, Deus está perto de você, meu irmão. Deus está perto de todos aqueles que o invocam em verdade. Então nós não podemos nos calar mediante as dificuldades da vida, os problemas. Nós temos que invocar o nome do Senhor porque Ele está perto. Abre a tua boca, mãe, pai. Invoca o nome do Senhor, pede um milagre, porque Ele é fiel para responder a tua oração. Não te cales diante do sofrimento que você está passando ou que alguém da tua família esteja passando, mas clame a Ele em nome de Jesus. Lucas 18:1, veja o que diz a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Lucas 18:1. Aleluia. Lucas 18:1. Disse-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Nós temos que estar orando sempre e nunca desfalecer. Tem gente que começa a orar, ela ora uma vez na manhã e às vezes não recebe aquilo que ela está pedindo, aí ela para de orar. Não, meu querido, não desfaleça, mas continue orando. Seja perseverante na oração. Não cesse de orar até que você receba de Deus a resposta. Amém? Então nós temos que ser constante na oração, perseverante, louvado seja o nome de Jesus. Vamos voltar para o Salmo 50. Veja o que diz o Salmo 50 no verso 15. Veja o que Deus diz para mim e para você. Aleluia. Invoca-me no dia da tua angústia, e eu te livrarei e tu me glorificarás. Irmão, Deus está dizendo para você, mãe, para você, filho, filha, para você, senhor, senhora, invoca Ele. Aleluia. Invoca. Louvado seja Deus. Invoca-me no dia da tua angústia, e eu te livrarei e te e tu me glorificarás. Você vai glorificar a Deus pelo milagre que você vai receber da parte de Deus, que Deus está realizando na vida do teu filho, da tua filha, do teu pai, da tua mãe, do teu vizinho. Tudo isso é para a glória de Deus, é para que o nome de Deus seja glorificado. Ei, mãe, acalma teu coração, o Senhor está aí contigo do teu lado. Acalma teu coração, tão somente confia nele e o mais ele fará. Confia em quem? No médico? Confia em quem? No homem? Não, em Deus. E o mais ele fará. Louvado seja Deus. Romanos 12. Louvado seja o nome de Jesus. A gente não pode se desesperar, meu querido, mas colocar a nossa confiança em quem? No Deus Criador do céu e da terra. Ele tem a última palavra. Aleluia. Ele quer apenas que a gente creia, que a gente continue crendo. Romanos 12:12. Ele diz: alegrai-vos na esperança e sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Perseverar. Olha aqui. Orar sem cessar, perseverar, orar constantemente. Deus está falando. Não é apenas uma vez, né? É sempre, irmão. É você estar orando sempre. Aleluia. Louvado seja Deus. E diz mais aqui em João 14, verso 13 e 14. João, capítulo 14. Glória a Deus.
verso 13 e 14 diz assim: em tudo quanto pedires em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Meu irmão, é no nome de Jesus, porque no nome de Jesus tem poder. Ao nome de Jesus foi dado autoridade. Então tudo que nós devemos pedir tem que ser no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E Tiago, meu querido irmão, veja o que diz Tiago, aleluia, Tiago capítulo 5, aleluia, oh glória a Deus. Nós não podemos desvanecer, nós não podemos desistir, nós não podemos deixar de crer, meu querido irmão, na providência de Deus, porque Deus, Ele é fiel para fazer o que você e eu não podemos fazer. Tiago 5, 17 e 18, veja o que diz aqui, primeiramente o 16, confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros, para que sarareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Ou seja, Elias, irmão, era homem como eu e você. Ele era um homem sujeito a pecar, a errar, mas ele orou a Deus com um coração sincero e Deus fez essa maravilha. E por que Deus não vai atender a tua oração, homem, mulher, filho, filha, rapaz, moça? Deus ouve quando nós colocamos o nosso coração no Senhor, independente de qualquer coisa, irmão. Deus, Ele conhece as nossas limitações. Nós não podemos desistir. Louvado seja Deus. Aleluia. E aqui, meu querido irmão, em Mateus, para a gente poder aqui, aleluia, para a glória de Deus finalizar, veja o que Deus fala em Mateus 7,7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e a porta se vos abrirá, abrir-se-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate abre-se-lhe-á. Amém? Qual é o que você está pedindo? Que porta você está pedindo a Deus agora? É a porta da cura? É a porta do milagre? É a porta do impossível? Porque se você estiver pedindo no nome de Jesus, esta porta do milagre se abriu. Esta porta do impossível se abriu, se você crê em nome de Jesus. Certa feita, um homem tinha uma filha doente e as pessoas diziam: olha, não incomoda o mestre, porque a tua filha já morreu. Mas Jesus repreendeu aquela palavra, disse para ele não dar ouvido e disse para ele: olha, se tu crê, verás a glória de Deus. Ei, pai, mãe, irmão, irmã, se você crê, você vai ver a glória de Deus. Amém? Se nós crermos, iremos ver a glória de Deus, nem a glória do homem, irmão, nem a glória do Gilson, nem a glória de José, nem a glória de Fernando, nem a glória de Damião. Não, é a glória de Deus, porque há poder no nome do Senhor Jesus. Amém? E nesse instante eu convido você, põe a mão no seu coração. Em nome de Jesus, eu não sei o que você tem, eu não sei o que você está pedindo, mas uma coisa eu sei, que aquele que está no céu, aquele que tem autoridade no céu, na terra e debaixo da terra, ao nome do Senhor Jesus Cristo, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Ele tem poder na mão dele, ele tem o poder da vida e da morte. Amém? Você crê que Deus pode restaurar a vida, que Deus pode curar? Então, meu irmão, eu convido você a orar comigo em nome de Jesus.
Pai Santo, Pai querido, em nome de Jesus, aqui estamos, meu Pai, numa só fé, num só propósito, Senhor. Em nome de Jesus, a Tua palavra diz: aquilo que nós ligarmos na terra será ligado no céu, aquilo que um ou dois irmãos concordarem na terra, o Senhor também vai concordar. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora por todos aqueles que estão enfermos dentro da sua casa, em um leito de um hospital, no meio da rua. Pai, pessoas que sofreram algum acidente, meu Senhor, nós te pedimos, vai visitando agora essas vidas que estão no leito de um hospital, numa UTI, numa sala ali, numa enfermaria, dentro de casa. Senhor, vai repreendendo o espírito da morte, coloca por terra, neutraliza toda a ação do inimigo, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, eu oro por esta vida agora. Deus, toca do alto da cabeça à planta dos pés. Deus, em nome de Jesus Cristo, vai ali, Senhor, amenizando a dor no crânio. Vai, Senhor, em nome de Jesus Cristo, tirando a pressão, meu Pai, craniana, e vai estabilizando a pressão, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Senhor, faz aquilo, meu Pai, que a medicina não pode fazer, que os médicos não podem fazer, que os remédios não podem fazer. Deus, toca, envia ali milhares de anjos, Senhor, e repreenda todo o mal, repreenda, Senhor, toda a legião de morte, espírito da morte na vida, meu Senhor, do sobrinho da minha esposa, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos o milagre, não para a nossa glória, porque quem vai ser glorificado é o Senhor Jesus Cristo. Por isso, Senhor, nós entregamos o Iago nas tuas mãos. Toma ele nas tuas mãos ali, que está ali naquela UTI, meu Pai, que o Senhor venha estabilizar, que o Senhor venha trazer a cura, que o Senhor venha repreender o espírito da morte na vida dele, em nome do Senhor Jesus. Amém, meu querido irmão, irmã, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Deus nos guarde, nos livre, nos proteja de todo o mal, em nome de Jesus. Se inscreva aí no meu canal, se você quiser, tá bom? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe a nossa nação, Deus abençoe o nosso país, Deus guarde o Brasil de todos os males, de tudo que estiver vindo aí, que as pessoas têm comentado nas redes sociais. Que o Deus tenha misericórdia da nação brasileira, do povo brasileiro, amém? E glória a Deus.